Não, não está dizendo o contrário. Porque o espírito deixa a pessoa surda. A gente pede, vamos estudar, vamos ler, vamos aprofundar, vamos olhar por outras. A pessoa não quer. Por quê? Porque é o espírito não deixando ela raciocinar, não deixando ela enxergar. Então, muitas vezes vai ser impossível. Mas o meio é tentar convencer, tentar mostrar para a pessoa. Por que desse projeto? Uma das intenções desse projeto é que muitas pessoas vejam e acordem. Então a gente está tentando convencer as pessoas, você está sendo enganado. Algumas pessoas acordam, outras nos agridem. Dizem coisas contraditórias. E aqui vem o ponto que eu chamo a atenção, muito interessante aqui, que Kardec está dizendo. O nível de fascinação, de cegueira, chega a tal ponto, que o espírito diz uma grossa heresia científica, ou seja, ele contraria completamente, de maneira esdrúxula, a ciência. Ele diz algo completamente sem noção. O médium está tão fascinado que ele diz assim, mas de repente não é a ciência que está errada. O espírito diz uma bobagem. E o médium, para ficar a favor do espírito, chega a dizer, mas quem sabe a ciência está errada. O espírito está certo. Aliás, é muito comum, eu tenho essa experiência também. O Kardec Tube nos dá essa experiência, né? Ao mesmo tempo, essa experiência nos ajuda a confirmar o que Kardec diz, mas por outro lado é triste, né? Ver isso acontecendo. É muito comum pessoas me procurarem para dizer que errado está a ciência, errado está Kardec. Ou qualquer outra ciência, se o espírito está falando de outra ciência, né? Vamos pegar o caso da ciência espírita, por exemplo. O espírito diz algo completamente contra a ciência espírita. A pessoa diz, não, mas é que Kardec está errado. Ela acha que a ciência, ela acha que a opinião de um espírito e uma ciência inteira se equivalem. A ponto de eu dizer assim, não, mas deixa eu escolher aqui, deixa eu fazer unité. As pessoas acham que tem gente que acha que ciência é isso. Tem pessoas que pensam que ciência e opinião pessoal é a mesma coisa. Porque a gente fala Kardec, né? Quando a gente diz Kardec, a pessoa pensa assim, bom, é Kardec e André Luiz, né? Não parece que são só duas pessoas? Eu tenho Kardec e eu tenho André Luiz. Bom, não parece 50-50? De repente, um tá certo, o outro tá errado. Ou algumas coisas um tá certo, algumas coisas o outro tá errado. Dá essa impressão que são duas pessoas debatendo, né? A gente diz Kardec e diz André Luiz. Só que a pessoa não para pra pensar que isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Quando a gente diz Kardec, por trás tem uma ciência inteira contra uma opinião pessoal de um espírito. E ninguém critica ou julga que uma ciência está errada com uma mera opinião pessoal. Não faz nenhum sentido. Vocês imaginem eu chegar na academia. Imagina que eu entre para a faculdade de física, né? Primeiro semestre, primeira semana de aula, eu digo assim para o meu professor PhD em física, que estudou faz 40 anos que ele estuda física. Minha primeira semana de aula. E eu digo assim, Newton está errado. Não existe isso. A sala de aula vai rir. Não vai nem ser levado em consideração o que eu estou falando. Mas as pessoas fazem isso com o espiritismo. A pessoa acha, ela dá um. Kardec está errado. E ela diz. Porque ela raciocinou alguma coisa.
que na verdade nem é raciocínio, né? Ela usa uma opinião pessoal para criticar Kardec, mas eu não critico ciência assim. Para eu criticar uma ciência, eu tenho que demonstrar com uma outra teoria que envolve um outro conjunto de pesquisas gigante para mostrar que aquilo é. Não é simplesmente porque eu olho um pontinho aqui, um ponto ali e digo, aqui está errado, ó. Não é assim, né? Mas notem que está ligado aqui com a questão 250, né? O espírito diz uma coisa, a pessoa diz, não, mas é a ciência que está errada. Eu acho que o André Luiz está certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a negar até mesmo a ciência. Por que isso? Porque a ciência é algo muito forte. Não que a ciência não possa errar e não que a ciência não se modifique. Nós não estamos aqui pregando um cientificismo, um dogmatismo científico. Não é isso. Mas quando eu proponho e ouso dizer que algo está errado numa ciência, ou eu provo isso muito bem, ou minha opinião não tem valor nenhum. Nenhum. Uma opinião pessoal não muda uma ciência e nem evolui ela. Mas as pessoas acham que o André Luiz evoluiu Kardec. Porque elas não entendem que não é assim que uma ciência se evolui. Então a gente tem que atinar para isso. A ciência é o que a gente tem de mais forte e bem elaborado. Mais forte e bem elaborado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer colocar a ciência no lixo em troca de alguma coisa. Muito cuidado. E aí, vai prosseguir Kardec no item 250, abre aspas. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quizila dos que não partirem da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Eu acho muito importante esse trecho do 250. Porque Kardec mostra exatamente a característica, né? O médium fascinado, ele se irrita. Ele cria ódio, antipatia, nojo, quizila, né? Que é isso? Asco de quem critica aquele espírito. Ela toma as dores do espírito. Porque para ela o espírito deveria ser admirado, venerado, seguido, aceito. E é como ele diz aqui, eu suspeitar do espírito do fascinado chega a ser uma profanação. Profanação é uma palavra forte, é um absurdo. Exatamente o que os defensores de Emmanuel e André Luiz fazem. Eles ficam tão irritados, tão incomodados, tão aborrecidos, tão revoltados, que eles chegam a verbalizar como que você ousa questionar e criticar André Luiz e Emmanuel. Quem você pensa que é? Olha o que Kardec está dizendo aqui. Para elas é uma profanação e elas veem isso, tanto que elas nos agridem. Elas ficam tão descontroladas que elas nos agridem. Pessoas adultas, pais de família, diretores do movimento espírita, nos agridem. Porque ela não admite como que você hoje criticar esses espíritos. Não pode. Olha a característica da fascinação. Porque o que a gente pode é, né, colocar argumentos, né? Colocar argumentos, discordar. Agora, essa vulcão erupção que o movimento espírita entra quando alguém critica espíritos que vieram através do Chico mostra exatamente a característica que está aqui no 250. Então a gente tem que treinar para não agir assim. A gente tem que procurar a crítica, aceitar a crítica e no máximo dar os argumentos. Mas os argumentos têm que ser baseados em quê?
ciência, em fatos.